Vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra que eu transmito para você nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, Instagram, vai também ao Facebook. E temos o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Liturgia referente ao dia 8 de outubro de 2024, que eu transmito seguindo o que Jesus mandou. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então, o que Jesus nos determina, nós temos que fazer. E eu sou também um ajudador dos presidentes de celebrações da palavra e celebrações eucarísticas, transmitindo aqui após pesquisa em sites fidedignos, ok? Temos o novaaliança.com.br e revista.arautos.org. Liturgia referente ao dia 8 de outubro de 2024, terça-feira da 27ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito temos a missa, a escolha e o ofício do dia. Vamos à antífona da entrada. Ao vosso poder, Senhor, tudo está sujeito e não há quem possa resistir à vossa vontade, porque sois o Criador de todas as coisas do céu e da terra e de tudo o que eles contêm. Vós sois o Senhor do universo. Trecho de Esther, capítulo 4, versículo 17. Oração do dia. Oração da coleta. Rezemos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que no vosso imenso amor de Pai nos concedeis mais do que merecemos e pedimos, infundi em nós a vossa misericórdia para perdoar o que nos pesa na consciência e para nos dar mais do que a oração ousa pedir, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura da Epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos do 13 ao 24. Irmãos, certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excesso perseguia e devastava a Igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu Filho para que eu pregasse entre os pagãos, não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos mais tarde fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. E não estive com nenhum outro apóstolo a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ainda não era pessoalmente conhecido nas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas tinham ouvido dizer que aquele que antes nos perseguia está agora pregando a fé que antes procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial, é o Salmo 138 na Bíblia Vulgata e 139 na Bíblia de Jerusalém. Versículos do 1º ao 3º, 13 ao 14ab, 14c até o 15, e o refrão é o versículo 24b. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Repitamos. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Senhor, vós me sondais e conheceis. Sabeis quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Percebeis quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos são todos conhecidos por vós.
Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Fostes vós que me formaste as entranhas e, no seio de minha mãe, vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graça ao Senhor, porque de modo admirável me formastes. Que prodígio e maravilha as vossas obras. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Até o mais íntimo, Senhor, me conheces. Nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis. Quando eu era modelado ocultamente, era formado nas entranhas subterrâneas. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Repitamos: conduzi-me para a vida, conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com um trechinho de Lucas, capítulo 11, versículo 28, depois vamos proclamá-lo com Lucas 10, versículos do 38 ao 42. Aleluia, 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 aleluia. Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus. Quem observa a palavra de Deus. A palavra de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão da palavra de Deus. Temos uma reflexão que está no livro Igreja em Oração, nossa missa no dia a dia. O evangelista Lucas gosta de apresentar questões para que o próprio leitor responda. Anteriormente ao evangelho de hoje, havia a parábola do bom samaritano, com a qual aprendemos o dever da misericórdia para se alcançar a herança eterna. Com o episódio de Marta e Maria, fica a questão: se Marta foi alertada pelo excesso de preocupações e por estar tão agitada em servir bem o Mestre, o verdadeiro bom samaritano, qual a melhor parte escolhida por Maria, sua irmã? E o que se deve fazer? Dedicar-se à prática da misericórdia ou à oração? O leitor deve responder e decidir. Em determinada circunstância, o momento é de ação misericordiosa. Em outra, deve-se parar em oração contemplativa e audição da palavra de Jesus. As duas circunstâncias se completam mutuamente. Age com misericórdia quem contempla o próprio Mestre misericordioso, ouve sua palavra e a segue. O pobre de Assis, cuja memória celebramos neste mês de outubro, entendeu a mensagem do Evangelho. São Francisco soube unir misericórdia e adoração ao Senhor, fazendo dessas duas realidades a sua própria vida e vocação. Mais uma reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Essa reflexão diz o seguinte: Marta recebeu de Jesus uma visita. Recebeu Jesus em casa e agita-se com muito serviço. Representa os fiéis, observantes da lei. Sua atitude está centrada no fazer. Maria, sua irmã, senta-se aos pés de Jesus
e ouve-lhe a palavra, concentra-se inteiramente no escutar a novidade do Mestre. Marta censura Jesus por não envolver Maria no trabalho. Quer tirar a irmã do diálogo com ele. É o instinto de posse dos que observam a lei, pensam que mandam em tudo. Jesus responde à zanga de Marta com severa advertência e coloca os valores nos devidos lugares. Marta se envolve com muitos afazeres. Para Jesus tudo é secundário, menos escutar sua mensagem. Marta escolhe o que lhe dá mais segurança, casa, observância legal, enquanto Maria escolhe a pessoa de Jesus, conforme Josué 13, versículo 14, única fonte de ação frutuosa. Temos uma reflexão também do livro Palavra e Vida. É menorzinha, mas devemos passar para vocês. Passamos tempo discutindo na igreja se o melhor foi o que fazia Marta ou se foi o que fazia Maria. Até livros foram escritos a respeito deste episódio. Todavia, esquecemos-nos do mais importante. Marta e Maria receberam Jesus em sua casa. Hospitalidade e acolhida são atitudes humanas e cristãs básicas. Atualmente, quando a desconfiança entre as nações e os povos aumenta, uma das mais urgentes atitudes cristãs a pôr em prática é exatamente essa: acolher a todos, seja de onde vierem, pela simples razão de que são nossos irmãos. Vamos ver se temos uma reflexão mais profunda. Antônio Carlos Santini escreve a liturgia comentada. Uma mulher o recebeu. Lucas capítulo 10, versículos do 38 ao 42. Nada mais humano do que a hospitalidade. Enquanto os animais defendem seu território com garras e dentes, a pessoa humana abre sua tenda ao visitante e lhe oferece o lugar de honra. Os donos da casa chegam a sair de seu quarto de casal para cedê-lo ao casal amigo. Foi assim que Abraão acolheu em seu acampamento os 3 visitantes de Gênesis 18. 3 peregrinos que os padres da igreja identificam com as 3 pessoas da Trindade. De pé, como garçom, o patriarca Abraão serviu-lhes o novilho cevado que mandara matar, enquanto Sara, sua esposa, amassava os pãezinhos de flor de farinha. Nosso Deus é um Deus visitante. Bem que ele poderia ter ficado alheio à humanidade, à semelhança dos aéreos deuses do Olimpo, alimentando-se de néctar e ambrosia nas atitudes celestes, mas Deus desceu em busca de hospitalidade. Na pessoa do Filho Jesus Cristo, Deus desceu até o nível do barro adâmico, deixando que uma mulher tecesse sua carne, célula por célula. A mesma mulher que lhe doou seu sangue durante 9 meses de gestação. Como sintetizou São João no 4º Evangelho, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Essa habitação divina na carne dos humanos dependeu inteiramente da acolhida que Maria de Nazaré lhe ofereceu, abrindo ao Filho de Deus o seu corpo e o seu coração. A Mãe de Deus nos dá o exemplo acabado de acolhida ao Deus que nos visita. Na casa de Maria, no lar de Lázaro, na casa de Betânia, as 2 irmãs, nas imediações de Jerusalém, 6 quilômetros, Jesus sempre passava dias de descanso, fazendo uma pausa em sua cansativa peregrinação. Então Jesus era sempre hóspede de Marta e Maria em Betânia. Neste evangelho, as 2 irmãs o acolhem de modo diferente. Marta, a prática, vai para a cozinha, pois os hóspedes precisam comer. Maria, a mística, senta-se aos pés do visitante para que ele a alimente com suas palavras. Aposto que Jesus valorizou uma e outra, ou seja, valorizou ambas. Não percamos tempo discutindo qual das 2 agiu melhor. A coisa mais urgente a ser decidida
De que modo vamos acolher Jesus em nossa vida? Pois ele continua sendo um Deus visitante e espera por nossa resposta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Visita-me, Senhor, com teu auxílio salvador. Salmo 104, versículo 4. Vamos aos santos do dia. Dia 8 de outubro é dia de São Félix. Foi bispo do século IV. Ordenado por Santo Ambrósio de Milão, foi o primeiro bispo de Como, na Itália. Santa do dia 8 de outubro, Santa Reparata, mártir do século IV, torturada e morta durante o reinado de Décio por ter se recusado a sacrificar aos ídolos, de acordo com o blog Heroínas da Cristandade, blogspot.com. Sua memória é assim referida no Martirológio. Em Cesareia da Palestina aconteceu o martírio de Santa Reparata, virgem mártir, porque se recusava a sacrificar aos ídolos no império de Décio, foi submetida a diversas espécies de tortura e foi, por fim, morta com um golpe de clava. Viu-se sua alma sair do corpo e subir ao céu, sob a forma de uma pomba. Seus perseguidores tentaram queimá-la viva, mas ela foi salva por uma chuva. Reparata foi então obrigada a beber breu fervente. Quando ela se recusou novamente a apostatar, foi decapitada. Imediatamente após sua morte, uma pomba apareceu para simbolizar a partida de seu espírito para o céu. A evidência de seu culto existe a partir do século IX, quando seu nome apareceu no Martirológio de São Beda. Seu culto difundiu-se na Europa durante a Idade Média. Numerosos pintores a retrataram. Permaneceu patrona principal de Florença com São Zenóbio. A antiga catedral de Santa Reparata, em Florença, foi dedicada a ela. Florença celebra sua festa anualmente em 8 de outubro, em comemoração à sua libertação dos ostrogodos, liderados por Radagaiso em 406 d.C., que atribui a sua intercessão. Santa do dia 8 de outubro, Santa Pelágia, virgem mártir, faleceu em 302, jovem de 15 anos, muito elogiada por São João Crisóstomo. Em suas homilias, morreu defendendo sua pureza em Antioquia, na Síria. De acordo com a Canção Nova, comunidade católica, o Martirológio romano apresenta-nos 4 santas com este nome de Pelágia. Esta de hoje era uma jovem de 15 anos que, no princípio da perseguição do imperador Diocleciano em 302, testemunhou de modo muito esquisito sua fidelidade a Cristo. Preferiu morrer por amor a Cristo do que entregar sua virgindade. Por isso a Igreja reconhece e louva seu heroísmo. Quando os soldados do imperador foram à sua casa para levá-la ao tribunal, que certamente a condenaria porque era cristã, Pelágia recebeu-os bem, e quando se propuseram levá-la, dando voz de prisão, pediu-lhes permissão para que fosse trocar de roupa. Dado o consentimento pelo chefe da escolta, Pelágia dirigiu-se aos quartos, ou ao quarto, melhor dizendo, e desejosa de escapar dos ultrajes que a esperavam, infalíveis, e a temer pela virgindade que consagrara a Deus, não titubeou. Subiu ao mais alto lugar da casa em que vivia, em Antioquia, e de lá atirou-se ao chão, falecendo quase que instantaneamente. Santo Ambrósio de Milão, no seu Tratado das Virgens, apresenta-nos esta Santa Pelágia como irmã dos mártires Berniceia e Prosdoceia. Santa Pelágia ligou-se àquelas santas porque Berniceia e Prosdoceia
também tiraram a própria vida para escapar do horror. Presas, iam sendo levadas ao cárcere. Em dado momento, a meio caminho, quando chegaram perto de um rio, solicitaram licença aos soldados para afastar-se um pouco, o que lhe foi concedido. Destarte, sem que pudessem ser impedidas, atiraram-se de comum acordo à correnteza. Pergunta-se, elas cometeram suicídio? Não, pois isso seria tirar a própria vida, por desgosto, por perda de sentido ou qualquer motivo leviano. Na verdade, essas pessoas preferiram morrer do que cometer um pecado, por isso são mártires. Lembremos de São Domingos Sávio, antes morrer do que pecar. Pelágia e tantos outros santos tinham a mesma convicção e por isso não hesitaram em entregar sua vida. Afinal, é melhor morrer para esse mundo do que padecer a eternidade no inferno. Essas mulheres mártires, por virtude da castidade, foram honradas com um culto público, porque aquele tirar-se a vida foi considerado como um ato de obediência a Deus. Muitas santas virgens assim agiram, como vimos e veremos no transcorrer dos dias e dos meses. Salvaram com a morte sua castidade. Essa atitude exalta a beleza e a virtude de modo heróico, enquanto nos nossos dias tantas pessoas se entregam aos prazeres da carne ou se deixam convencer a perder a sua virgindade para provarem que amam. Santa Pelágia preferiu provar seu amor a Jesus e ali gozar das riquezas e prazeres celestiais. Santa do dia 8 de outubro, Santa Ragenfrida, foi abadesa do século VIII. Erigiu com seus próprios bens o mosteiro de Denain, na França, do qual foi a primeira abadesa. Santo do dia 8 de outubro, Santo Hugo, religioso, mais ou menos do ano 1233, foi cavaleiro da Ordem de São João de Jerusalém, nomeado mestre da Encomenda de Gênova, Itália. Destacou-se por sua exímia bondade e caridade para com os indigentes. Santos do dia 8 de outubro, beatos João Adams, Roberto Dibdaile e João Lowe. Faleceu em 1586. Faleceram em 1586. João Adams, Roberto Dibdaile e João Lowe foram sacerdotes martirizados durante a perseguição da rainha Isabel I. Isto aconteceu na Inglaterra. Isso foi no ano de 1586. Santos do dia 8 de outubro, Beato Laurentino e companheiros, foram religiosos e mártires. Faleceram em 1936 irmãos maristas que foram assassinados por ódio à fé na região de Montecada, Espanha. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, fala sobre o Deus El Shaddai. El Shaddai. É o Deus Todo-Poderoso, Onipotente. Fala que Deus pode nos dar uma dessas três respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A resposta que for melhor ele nos dará, afinal de contas é o Supremo, é o soberano do mundo, do universo. Ele é onisciente, sabe do que precisamos, mesmo que seja um não. Então, quando receber um não de Deus, saiba que é o melhor para você. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes.
Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Quem aceitar Deus terá corpo glorificado e viverá por todos os séculos dos séculos, ou seja, terá vida eternal, perene, para todo sempre, com felicidade em plenitude. Para isso temos que crer em Jesus como Deus. Esse Deus do amor infinito que encarnou-se, humanou-se, morreu na cruz por nós, foi um servo, venceu a morte, ressuscitando no terceiro dia, ascendeu ao céu e está à direita do divino Pai celestial como nosso sumo sacerdote eterno, nosso mediador, nosso irmão primogênito. Um dia ele voltará, não sabemos quando. Então creia nele como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados. E teremos um encontro maravilhoso na eternidade. São Paulo diz que as tribulações de agora nem se comparam com a glória futura que será revelada em nós. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados, e nos encontraremos na vida eterna com corpos transformados, glorificados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel na internet. @Paulo Roberto Maciel 7919.